Olá! Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de números racionais. Hoje vamos colocar e representar esses números racionais na reta numérica. Observe. Representação dos números racionais na reta numérica. Já sabemos que os números positivos ficam à direita do zero e os negativos ficam à esquerda. Além disso, a distância entre dois pontos que correspondem a números inteiros consecutivos é sempre a mesma. Aqui eu coloquei um material quadriculado, onde cada quadrinho desse mede meio centímetro. Tracei uma reta na horizontal, que nós chamamos de uma reta que está na abscissa, né? Provavelmente nós podemos chamar essa reta sempre de uma letra minúscula, um R, um S ou um X, né? Posso chamar a reta do eixo de X, né? Já que vocês vão estar aprendendo aqui uns dias o plano cartesiano, vamos chamar ela de eixo X. Aqui nós temos os pontos, nós temos a origem, né, que é o zero. À direita de zero nós temos os números positivos, os números naturais, positivos, 1, 2, 3, 4, reticência, porque esses números são infinitos. À esquerda de zero nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, reticência, menos 4, porque eles são infinitos. Mas os números racionais, nós sabemos que além desses números naturais, positivos, números inteiros, que são os positivos e os negativos, nós também temos números escritos em forma de fração e os números também escritos em forma de vírgula, que são os números decimais. Então, aqui na origem dessa reta, ele está separando os números positivos que estão do lado direito e os números negativos que estão do lado esquerdo. E observa também um outro detalhe. Os números que ficam à direita são sempre maiores, tá? Por exemplo, o 1 está à direita do zero, então 1 é maior que zero. O 2 está à direita do 1, então 2 é maior que 1. Vamos fazer essa análise nos números negativos. Eu tenho aqui o 0 e o menos 1. Quem está à direita do menos 1 é o 0, ou seja, o 0 é maior que o menos 1. O menos 1 está à direita do menos 2, então o menos 1 é maior que o menos 2. Sempre que o número estiver à direita, ele é maior. E o que está à esquerda é menor. Esses pontos que eu coloquei de vermelho são representados por letras maiúsculas, tá? Então, sempre a reta vai ser representada com uma letra minúscula, mas os pontos serão representados por letras maiúsculas. Temos o ponto A, representado com letra maiúscula, e também nós temos aqui, ó, entre o A e o B, nós podemos chamar aqui A e B, com esse traço em cima, nós chamamos de segmento. O segmento de reta AB. Aqui eu tenho o ponto médio, coloquei o M simbolizando o ponto médio, que é um meio. Por quê? O meio ele está exatamente na metade do segmento OA. Ele está dividindo o segmento 0, 1. Ele está no meio, né? Bem na metade. Aqui nesse outro segmento de reta, nós temos já outros pontos, né, marcados nele. E aqui eu marquei esse ponto aqui, ó. Esse 11 quartos. Né? Como que eu consigo marcar uma fração 11 quartos em um segmento de reta? É meio complicado, não é? Mas vamos tentar descobrir como que a gente faz isso, tá bom? Eu vou ensinar vocês agora. Aonde está essa fração aqui na minha reta? 11 quartos, né? Então, eu podia dividir isso na chave e chegar num número, né? Que seria um número decimal. Só que mesmo assim ficaria um pouco ainda complicado para vocês entenderem esse número. Então, vamos decompor esse número 11 em umas frações menores que vocês possam dividir pelo número 4. Ou seja, decompor ele seria nós separar ele em números menores. Por exemplo, eu quero números que possam ser divididos por 4 e ao dividir por 4 seja igual a 1. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 4 mais 4 é 8.
Falta quanto para 11, né? Falta 3. 4 mais 4, 8. Mais 3, 11. Tudo isso dividido para 4, porque nós temos aqui no denominador 4. Então, 4 mais 4, 8. Mais 3, 11. Então, aqui, eu vou transformar esse 11, 4 dividido para 4, mais 4 dividido para 4, mais 3 dividido para 4, tá? Que é a mesma coisa. 4 dividido para 4 aqui, ó, vai dar 1. Esse 4 dividido para 4 aqui também vai dar 1, né? E nós vamos ter aqui 1 mais 3 quartos, que vai ser igual, esse 11 quartos aqui vai ser agora 1 mais 1, 2, vai ser 2 mais 3 quartos. Isso aqui, gente, é exatamente o número misto, 2 inteiro. Então, esse número vai estar exatamente, se 2 inteiro, então ele vai estar exatamente entre o 2 e o 3. Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó, entre o 2 e o 3. Essa é a posição do 11 quartos, tá? Então, eu já sei que ele está nesse intervalo aqui, ó, de 2 ao 3. Agora, aonde eu devo marcá-lo, professora? Eu vou analisar bem aqui, ó, 3 quartos, né? 3 quartos, vocês lembram da pizza? Eu tenho uma pizza com 4 pedaços. 3 quartos significa que desses 4 pedaços eu comi quantos? Eu comi 3, não é? 3 quartos não significa isso? Então, basta eu pegar, então, gente, agora, esse intervalo meu aqui, ó, que eu sei que o ponto está exatamente entre o 2 e o 3, e dividir ele em 4 partes iguais, tá? Se nós fizermos isso, nós vamos encontrar. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou dividir ele em 4 partes. Eu vou dividir aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 partes iguais aqui, ó. Eu peguei aqui, é como se eu tivesse vou pegar aqui o intervalo, né? Entre o 2, né? 2 e o 3. E eu preciso dividir isso aqui em 4 partes iguais. Então, eu tenho o meio, que é a metade. Eu pego, divido aqui essa metade novamente. Eu tenho 4 partes. Dessas 4 partes, eu vou pegar 3. Ou seja, o meu ponto vai estar exatamente nessa posição, porque das 4 eu comi 3. Então, o meu ponto está aqui, ó. O meu ponto misto é 2 inteiros, 3 quartos, né? Que é exatamente o ponto 11 quartos. Ou seja, esse aqui é o ponto que corresponde à minha fração 11 quartos. Agora eu trouxe um outro exemplo para vocês. 7 terços, né? 7 dividido para 3. Agora, esse outro exemplo, 7 dividido para 3. Aonde está essa minha fração nessa minha reta aqui, né? Como que eu vou achar essa fração? Onde eu vou colocar esse ponto, né? Meu Deus do céu, o que é isso, né? Então, vamos decompor o 7 em números menores que dá para dividir para 3. Nós podemos colocar 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Falta quanto para 7? 1, né? 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Todos esses números têm que estar divididos pelo denominador que já está aqui, ó, que é a fração mãe, que é a fração inicial que nós já temos, que o exercício deu. Todo mundo dividido para 3. Nós sabemos que 3 dividido para 3 é igual a 1. Então, aqui nós temos que essa divisão aqui vai dar 1. Essa divisão aqui vai dar 1. 3 dividido para 3 é 1. Então, nós vamos ter aqui 1 mais 1 mais 1 terço.
1 mais 1 é 2. 2 mais 1/3. Esse número aqui vai dar exatamente o misto, que é 2/3 de terço. É um número misto que a gente acha que é difícil, mas não é. Mas tudo bem. Eu vou analisar na reta, ó, aqui, ó. Por eu ter 2 inteiro, eu já sei que esse meu número está entre o 2 e o 3. Ele está exatamente aqui nesse lugar, entre o 2 e o 3. Mas que lugar agora? Quem vai me determinar esse lugar exato é a fração 1/3. Por quê? A fração 1/3 é como se eu tivesse uma pizza de 3 pedaços. Eu vou fazer assim, porque acho que fica mais fácil para vocês relembrarem, tá? Vocês têm uma pizza de 3 pedaços. E desses 3 pedaços, vocês comeram 1. Certo? Essa pizza aqui exatamente corresponde à fração 1/3. Né? Do todo, que é o 3, vocês comeram 1 pedaço. Então, nós precisamos pegar o intervalo que nós temos ali entre o 2 e o 3, dividir ele em 3 partes iguais. E dessas 3 partes iguais, quanto que vocês comeu? Apenas 1. Vocês comeram só esse pedacinho aqui, não foi? Então, o nosso ponto está exatamente aqui, ó. Tá? Então, esse número 2 inteiro 1/3 está aqui. Então, o 7/3, o 7 dividido para 3, é exatamente esse ponto. Então, basta nós virmos aqui agora na reta, entre o 2 e o 3, eu vou dividir isso aqui em 3 partes iguais, tá? Ó, 1, 2, 3. Nós pegamos a fração 1/3, né? Das 3 partes nós comemos 1, é exatamente esse ponto aqui. Então, aqui está os 7/3. Não é difícil, é fácil, é só vocês lembrar que vocês têm que decompor o numerador em números menores e que esses números precisam ser divididos pelo denominador, e para ser divididos, para dar 1, eles têm que ser números iguais, tanto o numerador e o denominador. E esse número inteiro que vocês encontrar é exatamente a posição que vocês vão ter que analisar para colocar o número. Vai sempre dar uma fração aqui somando com ele, e essa fração vocês vão analisar o seu denominador para saber em quantas partezinhas vocês vão estar dividindo esse segmento de reta, né? E ali vocês vão colocar a fração que determina o número para aquele determinado ponto. Então, lembre-se, as retas que vocês forem fazer no caderno para resolver o exercício, vocês têm que utilizar a régua. Utilizem a régua, obedeça o espaço, porque nós temos distanciamentos de 1 centímetro de um número para o outro, tudo bem? Uma outra coisa importante que vocês devem também analisar na reta é quando você tiver um número com vírgula, que é o número decimal. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui nessa reta o número 1,5, né, que é 1,5. Eu sei que o 1, ele está aqui. 1,5 é exatamente um ponto que vai estar aqui, ó. 1,5 é um ponto que está entre o 1 e o 2, tá? Então, o ponto 1,5 está nessa posição. Se eu quero colocar o ponto menos 1,5, então ele vai estar aqui, ó, menos 1,5, tá? E se no caso eu quiser, eu quero colocar o ponto 1,3, né? O que eu preciso fazer, professora? Eu sei que o 1, né, ele vai do 1 até o 2. Como eu tenho os números aqui depois da vírgula, 3, que é o 0,3, eu preciso estar pegando o meu segmento, que vai do 1 até o 2, e eu tenho que dividir ele exatamente em 10 partes iguais, né? Nós temos que vir aqui e fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 1 está aqui, né? Mas eu preciso marcar 1,3. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Então, 1,3 está exatamente aqui, ó.
nessa posição, tá? Então, o 1,3 vai estar aqui, ó. Ok? O 1,5 é fácil porque ele está bem na metade, né, do segmento. Mas o 1,3 eu já preciso fazer uma divisão de 10 partes iguais. Com a régua fica fácil vocês fazerem isso, para separar os centímetros, né? Que é 1 centímetro, aí vocês vão... E na régua tá marcando os milímetros. Mas aqui, para vocês entenderem, eu tive que fazer dividir assim, para vocês conseguirem ver como que vocês jogam esses números decimais nesse lugar. Então, ele ficaria mais ou menos por aqui, o número 1,3. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Os exercícios estão voltados para essa explicação. Caso vocês não entendam, vocês podem estar mandando uma mensagem que eu estarei novamente dando a explicação para vocês, tudo bem? Mas assistam a videoaula mais de uma vez, que eu tenho certeza que vocês vão compreender. Boa sorte a todos e uma boa semana.